Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é o 5 alguma coisa do canal. E hoje eu separei 5 jogadores do Santos que foram revelados, mas no final acabaram saindo de graça. Um recadinho antes de eu começar essa lista. Queria deixar claro, os jogadores não saíram 100% de graça. A real dessa lista é o quê? Jogadores que poderiam render um grande valor de venda, mas o Santos acabou ganhando ou apenas uma compensação financeira para o jogador ir antes do término do contrato, ou o Santos ganhou uma porcentagem em uma futura venda. Beleza? Bom, sem muita enrolação, vamos à lista. O primeiro jogador que eu trago aqui é um centroavante, que é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, que fez 23 jogos com a camisa do Santos e apenas 3 gols. O Yuri Alberto começou a ter chances no elenco principal em 2017, mas entrar no campo mesmo foi em 2018. Infelizmente ele não correspondeu, mostrava sinais de ansiedade e sinais de imaturidade, o que é normal para um jogador que está começando a carreira. Em 2018, ele perdeu gols incríveis, como o jogo contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, e também o jogo contra o América Mineiro, na Vila Belmiro. Então esses gols que ele perdeu fez ele perder a confiança e a torcida pegar a raiva dele. Em 2019, com o São Paulo, ele também não teve grandes oportunidades. Em 2020, ele começou a ter uma sequência com o Gesualdo. Eu lembro muito bem que nessa sequência com o Gesualdo, foi perto do fim do contrato, para meio que o Santos assim, ó, estamos usando o Yuri Alberto, então renova que aquele vai jogar. Mas o Yuri Alberto mesmo, em um podcast, no Podpah, se não me engano, falou que o Santos, a diretoria da época, não fazia questão que ele ficasse. E ele se viu inútil no elenco do Santos, por isso que quis sair. Por isso que eu falo que tem casos que a gente pode julgar que o jogador foi mercenário e casos que a gente pode ver que a diretoria fez um descaso com o jogador. No caso do Yuri Alberto, realmente no Santos ele não foi bem, tá bom? Isso acontece, gente. Tem jogadores que no Santos não vão bem, mas em outros clubes vão bem. E tem casos que acontecem ao contrário, que no Santos vão bem, mas em outros clubes acabam indo mal. Beleza? Mas voltando aqui do Yuri Alberto, ele não foi legal no Santos. Então o Santos realmente não fez força para segurar ele e o empresário dele queria 10 milhões para renovar ou fechar com o Internacional. Então o Santos, naquela época que sofreu o transfer ban no meio da parada do campeonato, que foi no meio da pandemia, o empresário do Yuri Alberto viu que o Inter iria pagar os 10 milhões, mas o Santos não estava muito afim. Então o Yuri Alberto acabou indo para o time do Rio Grande do Sul, onde foi bem. Depois foi para a Rússia, não ficou muito tempo e agora está no rival. Beleza? Então, na questão do Yuri Alberto, toda a negociação que envolve José Carlos Pérez é suspeito para saber se foi o jogador ou se foi a diretoria que agiu de má fé. Agora, passando para o segundo jogador, esse saiu de graça na gestão Rueda, que é o Caio Jorge. Caio Jorge que fez 84 jogos com a camisa do Santos e 17 gols. Bom, o Caio Jorge, quando teve as suas primeiras chances em 2019, não teve tanta sequência. Em 2020, onde ele teve sequência, para mim ele era um jogador mediano. Não era um jogador ruim, mas também não era um craque de bola. Eu sempre criticava que ele se intitulava centroavante, atacante, mas não sabia cabecear. Isso para mim não era legal. Isso para mim era um defeito técnico que ele precisava consertar de qualquer jeito. Depois de 2020... Em 2021, Caio Jorge começou a ter uma sequência maior, começou a evoluir, melhorou seu futebol, isso é claro, só que o fim do contrato estava chegando. Inclusive, o Caio Jorge chegou a discutir com o Lucas Mussetti, que tinha postado uma matéria que o Santos falava que era difícil renovar com ele. Aí ele discutiu, respondeu o setorista, mas depois o tempo mostrou que o setorista tinha razão naquela matéria que publicou. Para você ver o caso Caio Jorge como virou uma bola de neve, o Santos devia uma grana alta para o seu empresário, Bertolucci, que também é empresário do Sandri, e para que o Santos conseguisse renovar, quis meio que fazer um agrado. Trouxe uma baciada de jogador meia boca do Bertolucci, trouxe até um treinador do Bertolucci,
Mas no final o Santos ficou com um monte de jogador meia boca e o jogador que o Santos queria renovar saiu de graça. Lógico que teve a compensação financeira da Juventus para o Caio Jorge ir antes do término de contrato, mas o Santos poderia ter rendido uma boa grana com o Caio Jorge. Mas para mim, o Caio Jorge nunca passou de um jogador mediano. Agora, o terceiro jogador é um zagueiro, que é o Robson Bambu. O Robson Bambu, na questão, gente, começou a ter sequência em 2018. Antes dele ter uma pequena sequência no Santos, ninguém ligava para o Robson Bambu. Inclusive, quando se falava que ia terminar o contrato do Robson Bambu, ninguém se importava. Só que com muitos desfalques que o Santos teve em 2018, o Cuca recorreu ao Robson Bambu, que foi bem. O Robson Bambu fez 13 jogos aquele ano e foi bem. Inclusive, o Robson Bambu se sentiu inútil no elenco do Santos, pelo jeito que a diretoria do Santos tratava o jogador. E o Atlético Paranaense, que chegou e levou o jogador. Só que o Atlético Paranaense chegou e quis o jogador e levou embora. No Atlético Paranaense não posso falar que o jogador foi mal, porque ele conquistou títulos lá e jogando bem. Na questão do Robson Bambu, eu lembro que o Santos teve que entrar na justiça para conseguir uma compensação financeira. Então, assim, o Robson Bambu, que era um grande potencial de dinheiro para o Santos na época, que era novo, acabou saindo de graça e o Santos só conseguiu lucrar um pouco porque entrou na justiça contra o Atlético Paranaense e, graças a Deus, a justiça deu ganho para o Santos. Agora, o quarto da lista também é um zagueiro. Esse ficou mais tempo no Santos, que é o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, se eu não me engano, começou a ter as suas primeiras chances entre 2013 e 2014. Ele já fez 215 jogos com a camisa do Santos e 13 gols. O Gustavo Henrique, no início, a gente via que tinha futuro, seria um bom zagueiro. Realmente, o Gustavo Henrique, no ano de 2016, foi o ano que, para mim, foi o auge dele. Só que o problema do Gustavo Henrique no Santos, ao meu ver, é que ele tinha ano que jogava muito bem e ano que ele ficava mais lesionado do que em campo. Mas para mim o Gustavo Henrique jogou bem aqui no Santos, principalmente em 2016 e 2019, que foi seu último ano. Inclusive, o Gustavo Henrique, em uma negociação com o José Carlos Pérez antes de sair para o Flamengo, ele, seu empresário, antes de querer ouvir outras propostas, esperou o Santos. O Santos fez uma proposta, o empresário deu uma contraproposta e o Santos não quis mais conversar. Com isso, ele foi para o Flamengo e o que o Santos ganhou? O Santos apenas eliminou uma dívida que tinha com o jogador. Para liberar ele logo em janeiro para ir para o Flamengo, fez um acordo. Você abre mão do que a gente te deve e você pode ir e seja feliz. Realmente, o Gustavo Henrique no Santos foi bem. Infelizmente, o Gustavo Henrique foi uma das saídas desse tipo de jogador que eu fiquei um pouco sentido. Porque era menino da Vila, era um jogador que jogava bem, eu sempre gostei dele, eu achava um jogador raçudo, além de ser um bom zagueiro. Não acho um zagueiro excelente, craque, gênio, mas era um bom zagueiro. Ao lado do Veríssimo, então, fazia uma baita dupla. A sorte que quando saiu o Gustavo Henrique, ficou o Luan Pérez também, que era um baita zagueiro ao lado do Veríssimo. Tá bom? Então, assim, do Gustavo Henrique, para mim não faltou ele honrar a camisa do Santos, não faltou vontade. Inclusive, até um vídeo que os jogadores do Flamengo estão provocando o Santos, o Gustavo Henrique mesmo fica quieto, porque ele tem gratidão ao Clube Santos. Quem ferrou toda a negociação foi José Carlos Pérez. Agora, vou para o último jogador que foi revelado para o Santos, ele saiu de graça, que é o lateral direito, Daniel Guedes. Daniel Guedes também recebeu suas primeiras oportunidades em 2014, realizando 64 jogos e apenas um gol. Inclusive, esse gol foi um golaço que foi contra o Atlético Mineiro, na Arena Independência, onde o Santos ganhou de 1-0 naquele Brasileirão de 2017, com um golaço de falta dele. Bom, na questão do Daniel Guedes, ele era um jogador super contestado, apesar de ser muito novo quando subiu. Só que com o Dorival Júnior, o jogador melhorou seu rendimento. Então 2015 e 2016 do Daniel Guedes foi bom. Ainda mais porque ele não tinha tanta sequência, porque o titular era o Ferraz, que naquela época estava voando. Então quando o Daniel Guedes entrava, ele até conseguia jogar bem. Agora, em 2017, ele chegou um tempo a assumir a titularidade e até fez um ano regular, posso assim dizer. Mas em 2018, após a lesão do Ferraz, com o Jair Ventura, o Daniel Guedes começou a ir mal.
2019 não teve tantas oportunidades, aí começou a rodar empréstimo atrás de empréstimo, também veio um problema de doping quando ele estava no Goiás. Então, em 2022, que estava no fim do contrato, deram a decisão para o Dracena se renovava com o Daniel Guedes ou se trazer outro lateral. E o Dracena conseguiu fazer a pior escolha. Liberou o Daniel Guedes. Lógico que o Daniel Guedes não era um grande lateral, ninguém estava empolgado com a possível permanência dele. Só que, como foi a pior decisão? Porque ele libera o Daniel Guedes para trazer o Auro. Parabéns, Dracena. Essa sua ideia foi maravilhosa. Então, gente, tá aí a lista de 5 jogadores que o Santos revelou, mas no final acabaram saindo de graça, tá bom? Bom, o vídeo é esse aí. Tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.